Pastora, o que a senhora percebeu ao ministrar aqui no ginásio do Ibirapuera? O que a senhora sentiu da parte de Deus enquanto estava lá em cima? Olha, quando nós nos reunimos como igreja, a percepção que nós temos é que Deus está treinando um exército. Então, quando você chega e vê esse número de pessoas reunidas no ginásio, pode ser um evento, pode ser uma comemoração, uma celebração, mas é muito importante que você tenha um foco para saber o propósito daquilo. E eu creio que Deus está reunindo hoje mulheres e homens, jovens e crianças, para ouvirem a respeito do mesmo assunto. Porque Deus não vai usar uma idade, Deus não vai usar uma igreja local, Deus vai usar um exército, que é a igreja. O que eu percebi aqui foi isso, uma igreja reunida com um só propósito. Todos aqui, famílias, para ouvir aquilo que Deus quer fazer. E Deus está levantando. Os homens precisam discernir o ministério com crianças, as mulheres precisam, os jovens precisam, porque são os jovens que vão passar para eles. Os jovens estão entre os adultos e as crianças. E as crianças também têm que receber de todos nós. Então eu creio que é esse o momento certo em que Deus está fazendo isso, com o propósito para Ele usar a igreja. O que foi liberado aqui da parte de Deus? Olha, o que foi liberado hoje aqui é o que está no coração de Deus desde o princípio. Não é algo novo. Está no coração de Deus. Nós fomos chamados para ser expressão de Deus. E é a expressão de Deus que nos dá autoridade. Quando você não sabe lidar com autoridade, você não tem expressão. Agora, tanto o homem como a mulher tem que saber lidar com a autoridade de maneira diferente. A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então aquele plano original não mudou. Ele continua hoje. E nós somos a geração de mulheres que tem que discernir que Deus nos chamou para isso. Para honrar, Deus nos chamou para gerar e Deus nos chamou para cumprir um propósito. Da maneira dele, não do nosso. Pastora, a senhora falando, tem uma sensação de autoridade muito grande. A senhora crê que isso é específico de Deus para essa geração de mulheres que estão debaixo da liderança da senhora, da pastora Zerilda aqui em São Paulo? Eu creio que é para nós como igreja. Se nós olharmos para o mundo e para a nossa geração, nós vivemos uma geração onde as mulheres não têm referencial de autoridade. Não existe referencial de autoridade dentro de casa, porque o marido não é mais o cabeça. A própria Constituição diz, está escrito, que não existe a figura do cabeça da família, que marido e mulher são iguais. A Constituição dos países, inclusive a nossa, dá esse direito à mulher. As crianças também, elas não têm referencial de autoridade. Isso aí está nítido para nós nas escolas, né? Eles não têm em casa, não têm na escola. Então, se você não tem referencial de autoridade, você não pode ser usado por Deus. Porque tudo que Deus faz é com base na autoridade. Deus estabelece a sua autoridade. E é através da autoridade de Deus que a igreja age na terra. Então, isso é o princípio básico. Agora, a igreja precisa entender. Porque se as mulheres copiarem as mulheres do mundo, se os nossos filhos aprenderem o padrão do mundo, eles vão ser inúteis para Deus. Porque o inferno, ele não reconhece título. A única coisa que o inferno reconhece é a autoridade espiritual. Bem, eu quero deixar para você esta palavra. Nessa conferência, nós estamos falando aqui de mães de milhares. Existe só uma forma de você ser mãe de milhares. É através do poder sobrenatural de Deus. Então, a palavra de Deus veio sobre Maria, mãe de Jesus, que o poder de Deus iria vir sobre ela, e o poder de Deus te envolverá, e você vai gerar. Nós temos que gerar debaixo do poder de Deus, não é debaixo de nome de igreja, nome de ministério, de conceitos humanos, busca de títulos, nada disso. Nós temos que gerar debaixo do poder de Deus, e o poder de Deus vai fluir quando nós formos instrumentos usáveis nas mãos de Deus, na posição que Deus nos colocou como esposas e mães.